Totalmente. E Summer, como é que foi? A gente estava falando sobre Deus, religião. Como é que é a sua relação com Deus? Como é que isso começou? É um negócio que você buscou? Porque eu vou te passar aqui um pouco do que eu vejo do primo. Assim. O primo ele começou a ser um entusiasta. Ele falava que ele era espiritualizado, não era de Deus. Ele começou a ser um entusiasta, né? Um curioso, depois um entusiasta. Lia provérbios todos os dias. Aí as coisas começaram a acontecer com ele, e aí ele começou a acreditar de verdade. Não, calma. Né? Ele começou a ler provérbios, aí um dia ele estava na casa do Kaká, e as coisas começaram a acontecer. Sim. Um pastor falou assim, cara, você quer saber se Deus existe? Pergunta pra ele se ele existe. Aí o Thiago pediu pra Deus pra se revelar pra ele e aconteceu. Exato. Mas eu acho que assim, o que eu vejo do Thiago, por exemplo, eu que não sou eu sou um cara que nunca li um versículo da Bíblia, seria muito... não sei, assim, não acho que seria correto eu pedir pra Deus se revelar, sendo que eu, não fiz o mínimo, tá ligado? Uhum. Eu não... Assim, o máximo que eu fiz foi fazer os episódios aqui do Rodrigo Silva e assistir The Chosen. Então, assim, cara, não fiz o mínimo, não abri o livro, né? Então, assim, eu não posso fazer isso. Mas, no seu caso, como é que isso aconteceu? Tá. E como é que você é com isso hoje, né? Tá. Eu comecei desde cedo. Na verdade, é por uma criação familiar mesmo. Então, a família é bastante religiosa, mas a religião como prática, não como cultura, porque o que a gente vê no Brasil é uma religião como cultura, então o cara tem um costume de ir, e de maneira que não há uma distinção entre quem vai e quem não vai. É tipo eu falo que sou corintiano e não sei falar o nome de 3 jogadores corintianos. Exato, o cara fala que é cristão, mas ele não tem. Então assim, primeiro é isso, uma vivência prática. Ressalto, não me exime de 1 milhão de defeitos, erros, tal... Mas eu estou dizendo a ideia da prática da religião. Uhum. Agora veja, a vida é uma expressão do tempo. Você, quando vive 80 anos, você viveu 80 intervalos de 365 dias. Ok? Então a sua vida é uma expressão do tempo. Se você não tem tempo para orar, para meditar, para ler a Bíblia, para fazer um curso, para ir à igreja, você não tem vida espiritual. Se a vida é uma expressão do tempo, eu não tenho tempo para a vida espiritual, eu não tenho vida espiritual. Se você não tem vida espiritual, você tem morte espiritual. Santo Agostinho vai dizer, a vida é como uma casa. A casa é dividida em cômodos. Você pode ter um cômodo com uma luz enorme que brilha e é dia dentro dele. Mas isso não significa que o outro cômodo não seja completa escuridão. Você tem uma vida profissional, às vezes, pujante e uma vida familiar destruída. Eu não encontro alguém que é muito bem profissionalmente, mas o cara não conversa com os filhos, o casamento dele acabou, ele vive no trabalho, porque é uma forma dele ter uma fuga do desespero que é a vida pessoal dele. Esse cara tem uma luz gigante na vida profissional, mas na vida pessoal é um horror. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então, como eu faço? Eu destino diariamente aproximadamente 30 minutos para este momento meu de oração. Então, eu faço a minha oração, eu leio a Bíblia, eventualmente algum louvor, mas basicamente é uma oração e a leitura da Bíblia. E leio outros livros também ligados a isso, faço cursos ligados a isso, vou à igreja sempre, em média, umas 3 vezes por semana. Então, esta prática, se você fizer isso com intencionalidade, as coisas vão acontecer. É como a academia, se for um dia, não muda, mas se você for todos os dias ao longo do tempo, você vai perceber uma mudança. Uhum. E a sua relação com Deus hoje, você é um cara que, tira essa meia hora, lê a Bíblia, frequenta a igreja. Precisa frequentar a igreja para ser um cara espiritualizado? Precisa. Eu sei que todo mundo diz que não precisa, mas deixa eu te dizer. Dá uma preguiça, pior que a gente sabe que precisa, porque todo mundo que vem aqui fala que precisa.
Não teve Que tá ninguém que não preguiça. falou. Mas às vezes não dá, os caras falam assim, pô, cara, mas eu Mas leio a Bíblia todo Eu dia, sei, só não mas- quero ir até lá, porque tem que pegar É, o carro, mas tem que ir num lugar aquela longe. história lá que, tipo assim, Eu não gosto de cantar. a Bíblia foi feita para a comunidade e o ambiente ajuda muito. o ambiente, né? Que bom que os irmãos vivam em comunhão. Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai encontrar, se nós, agora eu falo como cristão, se nós somos o corpo de Cristo, é através das pessoas que Cristo chega a você. O que você disse o primo, o Tiago, ele não era um curioso, depois um entusiasta, e então ele pediu a Deus que Deus se revelasse a ele, e isso aconteceu. Mas ele pediu por meio de algumas pessoas que disseram a ele peça. Sim. De maneira que houve alguém que se fez corpo de Cristo para que Cristo chegasse até ele. Eu acho que ir à igreja é ter essa comunhão com pessoas. Fora a instrução que você vai ter, você precisa de gente. Sem gente, a humanidade não existe. O Tiago tem até uma igreja própria hoje. Tem? Tem uma igreja própria? É, uma célula, vai 20 e poucas pessoas, eu vou toda semana. Ah, tá, mas não é uma igreja. É uma igreja. É uma tem um igreja. pastor e vai 25 pessoas, é uma igreja. É uma reunião da igreja que acontece lá. É uma igreja. Tá. Tá bom, então, você acha que a gente conseguiu fechar aqui a primeira etapa?